Graça e paz, irmãos, amém? Então vamos compartilhar a palavra. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que é isso que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, levando-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Deus tem falado muito no meu coração sobre essa questão do amor de Jesus por nós. Esses meninos experimentaram, os encontreiros, tremendamente esse final de semana, e nós experimentamos isso no dia a dia, mas muitas vezes nós não entendemos bem. E aqui nós vemos um mestre da lei, chega diante de Jesus e pergunta para ele o que precisa fazer para herdar a vida eterna. E esse próprio mestre, Jesus, pergunta para ele: o que diz sobre isso? E ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. E Jesus fala para ele: muito bem. E ele falou: amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus falou: vai, faça isso e viverás. Tome posse da vida eterna. Mas ele pergunta assim: quem é meu próximo? E essa é a pergunta nessa noite. Quem é seu próximo? Alguém olhou de lado, né? Quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus. E é baseado nessa pergunta que nós vamos trabalhar esse texto nessa noite. Quando esse mestre da lei, esse homem que conhecia profundamente a palavra de Deus, que recitava provavelmente 2 vezes por dia, um pequeno resumo da palavra de Deus, que esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ele vai falar de amar ao próximo como a ti mesmo. Todos os dias ele conhecia profundamente, e é esse homem que faz uma pergunta para Jesus. Nesse dia Jesus estava muito feliz, queridos. Jesus estava radiante. Jesus estava feliz como está hoje aqui, com essa turma voltando do encontro. Se você acompanhar, você estiver com a sua Bíblia aberta, Lucas no capítulo 10, ainda no versículo 8, Jesus tinha mandado aqueles discípulos, 70 discípulos, para evangelizar, de 2 a 2. No versículo 8 diz assim, Jesus falando para eles: E em qualquer cidade que entrares e vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus envia aqueles discípulos e fala: todo lugar que vocês passarem, cure os enfermos, ame as pessoas, e diz que é chegado o reino de Deus. E eu digo que é chegado o reino de Deus na sua vida essa noite, amém? Que eu sei que tem muita gente aqui que não entendeu isso ainda, mas é chegado o reino de Deus na sua vida nessa noite. Porque se você entrou nessa porta é porque o Senhor te trouxe aqui. Se foi por causa dos meninos, melhor ainda, Deus te trouxe aqui para que você possa cuidar muito bem deles. E ele diz assim no versículo 17, se você quiser acompanhar aí: quando eles voltam, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, igual esses meninos aqui, radiantes, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam.
Eles voltaram tão felizes que eles tinham experimentado de tudo, curar as pessoas, amar as pessoas, e os demônios batiam em retirada, as pessoas eram libertas, e eles voltaram muito felizes. No versículo 21 diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Você já pensou o que é isso? Jesus alegre, inundado pelo Espírito Santo. É assim que esses meninos estão se sentindo, e os irmãos. A gente que não vai, a gente está cheio de Espírito Santo, mas eu sei que hoje eles experimentaram mais. O nosso físico aguenta até um certo ponto, que depois nós até caímos, né? Mas assim, eles experimentaram. E Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes. Talvez você está pensando assim: será que esses meninos receberam isso tudo mesmo? Ele diz assim: e as revelaste às criancinhas, assim é o Pai, porque assim te aprouve. E voltando para os discípulos, disse-lhe em particular. Jesus chama ali os 70 em particular e diz assim: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos, Jesus chama aqueles irmãos no canto e fala para eles que ele ficou muito feliz, que os sábios, os mestres da lei, não podiam experimentar o que aqueles homens tinham experimentado. E os pequeninos são só eles não, é cada um de nós, viu? Você pode ficar feliz, que nós para o Senhor, nós somos sempre pequeninos. Você nunca vai ser um grande, nós vamos sempre ser pequeninos, e é muito bom ser pequeno. Quem dera se a gente pudesse voltar lá na infância, ia ser muito bom. Mas com Jesus, nós somos sempre pequeninos, nós somos sempre os filhos queridos dele. Então eu fico muito feliz com isso aqui, que quando nós fazemos uma coisa que alegra Jesus, ele fala assim: esses meninos hoje viram algo que reis, profetas não viram, e viram mesmo. Essas experiências que vocês tiveram, muitos homens de Deus, não experimentaram, e nós experimentamos. Por isso nós nos alegramos. E talvez você está aqui hoje, talvez até pela primeira vez, e é para você também, amém? Que essa palavra possa falar no seu coração. Então é dentro desse contexto, essa euforia toda, uma festa como essa, chegando de um grande mover do Espírito Santo, que esse homem faz essa pergunta para Jesus. E Jesus, muito tranquilamente, conta para ele essa parábola do bom samaritano. E nós precisamos entender algumas figuras do bom samaritano. É uma parábola, em primeiro lugar. Era uma história de Jesus, né? Isso não é um fato real. Jesus contava parábolas, ele contava algumas histórias que as pessoas entendiam, ou que as pessoas fazia parte da realidade delas para explicar algo espiritual. Provavelmente, tem pessoas que acreditam que algumas semelhanças poderiam haver, né, com alguns homens que podem ter experimentado isso sim. Mas era uma história, esses homens eram fictícios. Mas o interessante é que Jesus tem uma lição para mim e para você nessa noite. A Bíblia diz que um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém 800 metros acima do nível do mar. Jericó 300 metros abaixo do nível do mar. Você imagina uma caminhada longa. Provavelmente dizem que existia 2 caminhos para chegar em Jericó. Um caminho distante e seguro. Um caminho curto e perigoso. Qual caminho você tem passado? Qual caminho você tem buscado na sua caminhada com Jesus? O caminho que Ele te aponta, talvez um caminho longo, mas seguro, ou você quer passar por um caminho rapidinho, mas perigoso, que pode comprometer a sua vida e toda a sua família? Pensa bem nisso. Esses salteadores nesse texto que vieram, pegaram esse homem que já ia descendo tranquilamente, passando por esse caminho, que dizem, eles chamam que esse caminho era um caminho de sangue. Era um caminho, eles vêm, os ladrões, pegam, espanca, rouba tudo dele e deixa ele semi-morto. O que isso quer dizer para nós? Se olharmos o que Jesus queria explicar para esses homens, esses salteadores, eu fico imaginando que eles representam Satanás agindo na nossa vida, o diabo tentando nos derrubar. E aquele homem pode representar muitas coisas, mas principalmente eu e você. É isso que eu enxergo. Muita gente vai achar que ele é o bom samaritano nessa história. Eu me vejo como esse homem, caído e espancado, moído pelo pecado, moído por situações diversas na vida. Muitos meninos aqui, muitos jovens aqui, voltaram com o coração puro, que agora perdoa, que agora que ama, mas esse coração estava aprisionado, ele estava moído,
semi-morto nessa área. É mais ou menos o que esse homem estava vivendo. Por isso, esse homem representa, na minha visão, eu e você, viu, Marisa? Representa nós, que necessitamos de alguém para nos ajudar. A Bíblia diz que desce um sacerdote logo depois e está lá, vê aquele homem, o sacerdote, talvez saiu agora de um culto abençoado como esse, acabou de pregar, movimente o amor, né? Vamos, galera, movimente o amor, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Na primeira oportunidade que ele tem, ele passa largo, ele vê e não para. Poderia até pensar, está morrendo mesmo, não posso tocar nele, ele é um impuro. Mas a Bíblia diz, lá, né, no Velho Testamento, que nós não podemos passar largo quando tem um forasteiro machucado. Até as leis do nosso país, se tem um acidente na estrada, você é obrigado a parar e ajudar e socorrer. Então ele passa largo. Eu fico pensando naquele homem todo machucado, olha lá, e vem o pastor Reinaldo, glória a Deus, vai me ajudar, porque eu conheço ele lá da Comunidade Batista da Paz, ele fala muito sobre amor, ele fala movimente o amor, ele vai me ajudar. Eu passo largo. Não sei se você já fez isso, eu já fiz isso, querido. Eu faço isso. Por isso que não adianta a gente olhar para essa história e achar que somos o bom samaritano. Você já conhece a história, só Jesus é bom assim, amém? Mas ele passou largo, e vem o levita também, serve lá no templo, talvez no louvor, canta como Anderson cantou aqui nessa noite, nos faz louvar a Deus, nos leva à presença de Deus, e o homem vê agora, o levita para, ele vê e passa largo. Quem é seu próximo? Tem um senhor que vem aqui na igreja, o Arlindo que traz ele não está aqui hoje não, ele está viajando. Esse homem um dia estava ali na rua, a Solange também conhece ele, muita gente conhece ele, o pastor Davi. Esse homem um dia estava na rua passando muito mal, pediu socorro às meninas aqui da igreja, a Nicole e umas outras meninas aí, e elas ligaram para mim, ele falou que estava precisando de muita ajuda. Elas não passaram largo não, elas viram e pararam, e deram atenção, ligaram, e falei, leve ele na igreja logo, foi um domingo igual hoje, eu ia pregar à noite, e elas trouxeram mesmo, e ele veio, ficou sentadinho ali, depois do culto sentamos com aquele homem, abriu o coraçãozinho dele para nós. Arlindo, sabe quem que é, né, Arlindo? E aquele dia eu fiquei pensando assim, é só mais uma pessoa que quer que a gente ajude mesmo, porque muitas pessoas vêm aqui na igreja, e vão embora, nunca mais voltam. Ele precisava que nós ajudássemos ele com moradia durante um mês, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Ele toma insulina 3 vezes ao dia, remédios muito caros, e ganha muito pouquinho. E nós resolvemos ajudar aquele homem, arrumamos um lugar para ele ficar. No meio da semana ele me liga de novo. Eu fiquei pensando assim, por isso que eu falo, estou longe de ser um bom samaritano. Ele ligou para mim de novo, eu falei assim, vem ele de novo, querendo mais alguma coisa. Ele ligou e falou assim, pastor, estou ligando, só para te avisar que Deus abençoe por ter arrumado a moradia para mim, mas nós oramos aí, o senhor orou para mim, e Deus abriu uma porta, a prefeitura me deu uma ajuda de moradia, como é que fala moradia? Da assistência social. Aluguel social, a prefeitura pagou um mês para mim, nem vou precisar mais, que vocês pagam o mês inteiro. Tomei um susto, mas beleza, aquele homem começou a continuar vindo nesse culto, e vindo, Arlindo buscando, né Arlindo? Um dia ele me ligou lá em casa, cheguei da oração, nós estávamos orando para o encontro, gente, cheio do Espírito Santo, né? Passei largo, queridos. Ele ligou lá em casa, era mais ou menos quase meia-noite, eu estava chegando, vi o telefone assim, falei, amanhã eu converso com ele, estou cansado, não vou atendê-lo agora não, desliguei. No outro dia cedo, lá no serviço, 8 horas da manhã, o telefone toca ele de novo, aí eu atendi, já não era ele mais, já era uma pessoa do hotel onde ele estava hospedado. Falou assim, o senhor conhece o senhor Antônio? Eu falei, conheço. Pois é, ele está muito ruim aqui, não acorda não, está em coma, na cama aqui, o que nós vamos fazer com ele? Eu já chamei a ambulância, não tem jeito de tirar ele daqui. Eu comecei a orar, falei, Senhor, não deixa esse homem morrer não, não deixa esse homem morrer não, Senhor, bom samaritano, está longe, deixa esse homem morrer não. E uma irmã aqui da igreja que trabalha embaixo, subiu lá e começou a tentar estimulá-lo,
botou açúcar na língua dele, toma insulina 3 vezes ao dia, parece que ele tinha tomado e não comeu, né? Baixou a glicose, levaram para o hospital, meio-dia, e me liga de novo, agora era ele. Falei, ô Glória, pastor, passei muito mal hoje, estou ligando para o senhor orar para mim. Você está precisando de remédio, alguma coisa? Não estou precisando de nada não, só preciso que o senhor ore para mim. Eu falei, mas eu estou sabendo que o senhor está aí, tem uma irmã que acompanhou o senhor aí. Ele falou assim, ô igreja abençoada, hein? Eu falei, ai, ai, ai. Ô igreja abençoada, essa igreja de vocês aí. E esse homem me liga direto. Maurinho conhece ele, trabalha perto de você lá. Ele estende um tapete na praia, no calçadão ali, e vende umas bijuterias ali. De vez em quando ele me liga. E toda vez que ele me liga, esse dia mesmo, ele saiu, à tarde ele me ligou, pastor, o que o senhor acha? Eu vou para casa da minha irmã em Belo Horizonte para cuidar de mim ou eu fico em Viçosa? Eu falei, agora não. Eu falei, pode ficar em Viçosa que nós cuidamos do senhor, ué? Ele falou assim, não, mas eu quero ir para a casa da minha irmã, o que você acha? Eu falei, não, é prudente, a sua irmã, né? Pode te acompanhar, te conhece a sua história. E ele foi para Belo Horizonte. Queridos, esse homem me liga praticamente todo dia, sabe para quê? Teve um dia que ele me ligou, pastor, tudo bem? Eu falei, mais ou menos, fiz uma cirurgia, de lá para cá. Ele me liga praticamente todo dia, para dizer que está orando por mim. E fala assim, e ora por mim também, pastor. Eu falo, mas o senhor, como é que está? Está precisando? Não estou precisando de nada, não. Essa semana eu já ganhei aqui R$30, dá para comprar o alimento aqui para hoje, e eu tenho R$300 para passar o mês, não preciso de nada. Semana passada ele ligou falando, estou voltando para Viçosa. Posso voltar? Igreja abençoada. Falei, pode voltar, querido. Nós vamos te acompanhar. E aí um assistente social ligou de Belo Horizonte. Ele não quer nos explorar. Porque senão ele podia falar, deposita para mim. Não. Ele foi lá e sabe que lá tem recurso para ajudar ele na passagem para vir para cá. Você vai conhecer esse homem, um homem extremamente especial. Só que ele não veio, arrumou a carona, foi para Ipatinga. Chegando em Ipatinga, pastor, cheguei em Ipatinga, não fui para Viçosa não, viu? Não se preocupar comigo aí não, que eu estou em Ipatinga. E o senhor, como é que está? Falei, estou bem. Ô igreja abençoada, né? Então, nós aprendemos na nossa caminhada, eu tenho aprendido, por mais que a gente ame, que a gente faça a obra do Senhor, quando nós olhamos para aquele homem caído, nós como igreja, esse sacerdote, esse levita, representa uma religiosidade. Ele não representa pastor nem nada. Eles representam a nossa religiosidade. Batemos o cartão no culto, ou nas nossas reuniões, na entrada, batemos na saída. Temos horário agora para o Senhor na semana que vem. Trabalho demais, não tem tempo para nada. Eu quero te dizer que se seu ambiente de trabalho é um campo missionário, a rua é um campo missionário, por onde nós andamos. Mas Jesus continua contando a história para o homem. Ele fala que desceu também um samaritano. Samaritano não se dava bem com os judeus. Eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo está curto. Mas nós sabemos, você entende que entenda que eles não se davam bem com os judeus. Apesar deles serem irmãos. Mas lá atrás, esse povo foi levado cativo, os povos se misturaram e os judeus não mais aceitaram ele da tribo do sul. E quando vieram reconstruir o templo, eles nem quiseram a ajuda deles mais. Então, eles eram preconceituosos. E aquele homem agora vê um samaritano, o doutor da lei, cheio de preconceito no coração, e Jesus mostra para ele que o samaritano chega, a Bíblia diz que ele vê, cuida dele com ataduras, derrama azeite sobre ele, azeite, que maravilha, derrama o azeite sobre ele, o vinho, cuida da ferida daquele homem, coloca no lombo do seu animal e volta, querido. Parou a sua caminhada, acabou o seu percurso. Ele também estava indo para Jericó. Lá Jericó diz que tinha uns lugares bacanas, provavelmente estava indo passear. Agora ele volta para Jerusalém. Leva aquele homem numa hospedaria, chama o dono da hospedaria, pede um quarto, provavelmente passa a noite com ele, porque no outro dia cedo, ele chama o dono da hospedaria e fala assim, vou deixar 2 dinheiros aqui, 2 denários, dava para sustentar aquele homem aproximadamente 2 mil. E ele fala assim,
Mas quando eu voltar, as despesas que tiver com ele, eu vou pagar. Esse texto está nos dizendo que o bom samaritano, querido, é Jesus, amém? O bom samaritano nessa história só pode ser Jesus. O padrão dele nós não atingimos, é só pela misericórdia. Porque ele fala isso para você fazer o tempo todo. Você faz isso o tempo todo? Nós somos imitadores de Cristo, amém? Esses irmãos dedicaram esses dias, vocês são imitadores de Cristo. Mas um padrão desse nível é só Jesus. A Bíblia diz que ele parou e teve misericórdia daquele homem. Você tem tido misericórdia dos irmãos quando você passa por aí? Ou passa largo? A Bíblia diz, agora você entendendo que é Jesus, Jesus leva ele para uma hospedaria. E eu estou vendo hoje quantas pessoas entraram aqui. Será que uma hospedaria hoje pode representar essa igreja, Marisa? Pastora Donai? Pode representar este lugar aqui? Cuida do senhor Antônio para mim. Na hora que ele te ligar, você só atende ele. Hoje eu não estou cansado, vou dormir na minha cama confortável agora. É assim, nós somos assim. Entenda que você vai ser assim muitas vezes, mas Jesus vai estar sempre lá para trazer o azeite, amém? Ele sempre vai trazer o azeite. E o vinho representa o sangue de Jesus. Vai trazer o sangue para te purificar, porque isso é um pecado que nós cometemos. Nós caminhamos com o Senhor e achamos que agora não minto mais, não faço aqueles frutos, as obras da carne, não faço mais. Mas nessa área, muitas vezes nós pecamos tremendamente como o Senhor. Eis aí onde nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas ele diz para aquele hospedeiro, ele diz para o pastor Adonai, ele diz para mim, para você que está aqui há muito tempo e para você que está chegando hoje: cuida bem dele. Quem é esse que você tem cuidado bem? Quem é, Ronaldinho? Continue cuidando bem dele. Cuida bem dele, que no dia que eu voltar, eu vou te recompensar, querido. É isso que ele está falando. Nós sabemos que Jesus pagou um alto preço, nos deu liberdade nessa terra. Jesus nos chama para fazer coisas extraordinárias. Deus chama José, chama Maria: vocês vão cuidar de Jesus para mim. Deus chama Moisés e fala assim: você vai cuidar de um grande povo para mim. Deus nos chama para cuidar de um grande povo, igual está aqui hoje. Eu estou vendo uma igreja cheia. Se você chegou aqui é porque nós queremos cuidar bem de você, querido, amém? Eu não sei qual é o seu problema, a sua situação. Esse homem ferido, muitas vezes esse ferimento representa para nós, você pode estar ferido lá na sua alma, lá no fundo da sua alma. Você está semi-morto espiritualmente, semi-morto moralmente, não sei. Para Jesus não tem limite. Jesus chama uma prostituta, uma mulher adúltera, uma mulher que já tinha 5 maridos, já estava com outro e nem era dela. Jesus prega para ela. E agora ela vai em nome de Jesus e ganha uma cidade inteira para Jesus. Ela ganha uma cidade inteira, queridos. Venham ver Jesus. E nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, amém, Arlindo? Porque nós já somos 30 células nessa cidade. Nós temos 30 portas abertas, onde alguém vai passar, Deus vai mostrar, vai confiar a nós, vai entrar, o Senhor vai deixar para que nós cuidemos, até que Ele volte. E nós seremos recompensados grandemente, amém? Eu fico só pensando nas moradas que já estão sendo preparadas no céu para nós. Esses dias eu estava brincando com os irmãos e eu tenho certeza que no céu tem campo de futebol. E é campo extraordinário. Pensa bem, pastor Donai, raciocina. Imagina um pai que ama o filho e sabe que o filho é apaixonado com futebol. O que ele faz para ele? Prepara um campo de futebol para ele. Qual que é o problema? Vocês não acham que vai ter, não? Eu imagino certas coisas e fico feliz com isso. E eu sei que eu vou ser surpreendido, que lá ainda vou ser bom de bola, né? Mas, então Deus tem coisas extraordinárias para nós nessa terra, porque Ele é o bom samaritano, e nós somos esse homem que estava ali aquele dia na beira do caminho, mas o Senhor cuidou bem dele. A palavra de Deus diz que Jesus disse que Ele não pisará na cana quebrada.
Talvez você chegou aqui hoje moído. Aquele homem estava quebrado, a Bíblia diz que ele estava semi-morto. Talvez abrindo só um pouquinho do olho. Talvez você chegou aqui hoje e está semi-morto na sua alma, precisando de Jesus, mas não dá o braço a torcer. Você está com uma cana quebrada. Cana quebrada, lá no Rio Jordão, nas beiras do rio, nascia um mato que os meninos tiravam a caninha, igual um bambu, faziam um instrumento e tocavam. Quando ela quebrava, os meninos quebram e jogam fora. Mas Jesus não faz isso não. Talvez você está sentindo uma cana quebrada. Você falou assim, pode me jogar fora que eu não sirvo para nada. Para Jesus você serve, querido. Sabe por que você serve? Porque a Bíblia diz que a cana quebrada, Ele vai pegar, vai consertar de novo. E você vai usar essa agora o seu novo instrumento para louvar a Deus, amém? Vai ser para a honra e para a glória dele. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, engraçado, estava tão triste esses dias, como é que está feliz agora? Estava todo quebrado, mas alguém falou de Jesus, alguém supriu as necessidades. Lembra do seu Antônio? Pastor, estou ligando só para dizer que estou orando pelo senhor, hein? Eu já estou pensando, lá veio o homem pedir mais alguma coisa para mim. Ô Senhor, misericórdia. Esse é o nosso coração. A Bíblia diz que é enganoso e perverso, mas ele continua, diz que Jesus não apaga o pavio que fumega. Quem conhece o pavio que fumega? Quem já conhece a lamparina? Aí ó, os mais antigos, os meninos aqui, não sei, vocês conhecem a lamparina? Os meninos já nasceram numa época extraordinária, né? Uma lamparina, se essa luz for embora, tem um recipiente e nele derrama-se o azeite e tem um pavio. Você bota fogo e à medida que o fogo vai queimando, o azeite vai subindo e essa chama fica acesa por horas. A Bíblia diz que nós somos a candeia do Senhor nessa terra. Então nós temos que estar sempre acesos. O azeite não pode acabar, amém? O azeite é o Espírito Santo que nos move, é a comunhão com Deus. E diz que Jesus não apaga o pavio que fumega. Talvez você está aqui hoje assim, quase apagando. Eu vou desistir de tudo, eu vou me matar, ou eu vou abandonar essa igreja, ou eu vou abandonar minha esposa, ou eu vou abandonar meu... Deixa Jesus entrar na sua vida para você ver. Esse paviozinho que tem uma fumacinha saindo, ele vai soprar, vai encher a sua candeia, a sua lamparina com azeite, igual ele fez com aquele homem. E você vai voltar a brilhar para a honra e para a glória dele, amém? Esse é o Jesus que esses meninos experimentaram esse final de semana. Ele é o bom samaritano nessa história. E eu queria nessa noite, sem mais delongas, ainda sentado, que você pensasse, se você se encontra numa situação como essa, eu quero te dizer e profetizo sobre a sua vida, que você veio aqui hoje, porque hoje é o dia que o Senhor vai começar a mudar a sua história, amém? Na verdade Ele já começou, Ele já te trouxe, mas daqui para frente Ele está dizendo que você pode contar conosco. Pode contar conosco, que eu não vou fazer igual o cara lá não, agora em diante eu não faço mais não, ligou, atendo mesmo. A gente vai aprendendo na nossa caminhada, e nós queremos cuidar bem de vocês, e nós já temos 30 células nessa cidade. A minha filha participa da igreja Batista Central em Belo Horizonte. Em 2000 eles eram 300 pessoas, hoje eles são 12 mil na sede da igreja central. Mais de 2.000 células eles já têm lá, mas eles começaram com 15 e nós já somos 30, amém Arlindo? Em nome de Jesus, o dia que nós entendemos que a célula é a porta da hospedaria, onde o Senhor vai entregar pessoas que estão morrendo à beira do caminho, para que nós cuidemos dela, você vai parar de olhar para a pessoa como chata, você vai olhar para ela como um presente, querido. Cuidar das pessoas para Jesus é presente que nos dá, é presente. Esses irmãos estão aqui há dias orando pelos esses meninos, é presente, é ou não é? É para a honra e glória dele, mas Deus está nos dando essa oportunidade, e Deus te chama para isso nessa noite, amém?